Dias boas, boa noite. Quero convidar você a ler sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 17. Vamos iniciar o nosso tempo aqui meditando nesse texto. Evangelho de João, capítulo 17. Nós vamos ler a partir do verso 20. João, capítulo 17, a partir do verso 20. E o contexto aqui é o seguinte: Jesus está orando. Jesus ora por si, Jesus ora pelos seus discípulos que estavam seguindo ele na época em que ele esteve aqui na terra, encarnado. E por fim, a partir do versículo 20, Jesus ora por todos os crentes, isso é, por aqueles que também um dia viriam a crer nele. Jesus orou por nós, Jesus orou por mim e por você, e a Bíblia registra isso. E há algo muito importante aqui na oração que Jesus faz por mim e por você. Acompanhe comigo o texto. Minha oração não é apenas por eles, aqueles discípulos que estavam ali caminhando com Jesus. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Perceba comigo isso. Quando Jesus orou por nós, aquela oração que ficou registrada na palavra de Deus, da oração de Jesus por nós, ele não orou pedindo para que nós tivéssemos mais poder, ele não orou para que nós tivéssemos mais dinheiro, ele não orou para que nós tivéssemos mais beleza, senão a oração de Jesus teria sido respondida como um grande não, né? A gente é bem simpático, bonito, não tanto. Mas o ponto aqui é que Deus, encarnado na terra, o próprio Jesus, quando ora por nós, ele pede uma coisa: que sejamos unidade. Eu quero que você entenda a preciosidade disso. Eu quero que você entenda o quão maravilhoso é o que nós iremos falar hoje, sobre unidade, sobre o povo de Deus que vive junto, assim, cumprindo, respondendo, ou melhor, correspondendo à oração que Cristo fez pelo seu povo. E o padrão não é uma unidade de, eu suporto, eu tolero, é meu parceiro, mas é algo que vem do íntimo, é algo sincero, porque o padrão está estabelecido. Da mesma forma que Jesus dizendo, da mesma forma que eu e o Pai somos um, que eles também sejam um. Eu quero orar com você nesse momento. Quero convidar você a fechar os seus olhos, e enquanto oramos, a gente medita nisso. Medita na vontade de Jesus de que seus discípulos sejam um, e que possamos desejar colocar o nosso coração diante do Senhor e pedir: ó Deus, me torna um com o meu irmão. Eu quero viver essa unidade. Afinal, a igreja que queremos ser é a igreja que a Bíblia diz que devemos ser. E aqui está estabelecido esse padrão. Vamos orar então nesse momento, e aí logo em seguida nós iremos cantar ao Senhor. Ó Deus amado, nós estamos aqui diante da Tua presença. A gente não está aqui, ó Deus, pedindo para que o Senhor venha, porque o Senhor já estava aqui antes da gente, mas a gente está aqui dizendo que nós chegamos. Como corpo, nós estamos aqui reunidos, ó Deus, diante da Tua presença, e queremos ouvir a Tua voz. Queremos que o Senhor ministre
Que o Senhor ministre em nós acerca da humildade. Que possamos, ó Deus, enxergar aqui na Tua palavra o quão maravilhoso é o Teu pedido. O quão precioso é que sejamos um. Que possamos nos render, ó Deus, à Tua palavra. Que possamos nos render à Tua vontade, Senhor. Livra-nos das distrações. Livra-nos dos nossos preconceitos. Livra-nos das nossas ideias erradas, tolas, cheias de sabedoria humana. E ilumina o nosso entendimento do Teu Espírito Santo. Que saiamos daqui, ó Deus, com uma direção da parte do Senhor. Eu creio, Senhor, que Tu nos trouxe aqui essa noite. O Senhor nos reuniu aqui essa noite. E dependendo das circunstâncias que cada um se encontra aqui hoje, a postura de coração que cada um está aqui hoje, nesse momento, o que fez cada um estar aqui hoje, no fim das contas, ó Deus, nós cremos, nós professamos isso, nós declaramos a nossa confiança de que não estamos aqui à mercê do acaso, mas o Senhor tem nos direcionado. Se estamos aqui é porque o Senhor deseja que ouçamos isso hoje. O Espírito Santo, que a semente da Tua palavra, que a semente do Teu Evangelho caia em nossos corações, como uma semente que cai numa terra boa, uma terra que cria raízes, que vai ao profundo do solo para poder crescer alto e dar muitos frutos. Ah, Deus, fala conosco essa noite, Senhor. Que enquanto cantamos, possamos, Senhor, refletir sobre a verdade que estamos cantando. Usa, ó Deus, a minha voz, ainda que torta, boca, fanha, desafinada, enfim, mas usa a minha voz, usa a voz dos meus irmãos, para que juntos sejamos edificados pelo Senhor. Que a Tua verdade fique enraizada em nossos corações. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos assim. Vamos cantar então uma canção da igreja, se colocar de pé. Nós iniciaremos com o louvor Porque Ele Vive, porque não faria sentido nós nos reunirmos aqui, então, se não fosse através dele, por ele e para ele, né? Então, convido os irmãos a cantarmos juntos. Porque ele
É um louvor que é muito lindo, muito verdadeiro, muito lindo. E a gente dividiu ele. Ele é assim produzido dessa forma, ele é dividido em dois. Tem a parte. Só volta a primeira parte da nossa mensagem, por favor. Então, eu cantarei com os homens a primeira parte, tu és santo. E as mulheres, então, repetem novamente essa verdade, cantando, tu és santo. Entendeu? Vamos lá, então. Jesus, nossa igreja, é para ti. Esse louvor aqui, ele se chama Tão Profundo. Se algum irmão conhece, nos acompanha. Vamos cantar para Jesus. Tem uma parte dele que fala assim: o Pai que seu Filho nos deu, o Filho que por todos morreu. Amém. De verdade. Ele se deu por nós. Teu
da música ali durante o culto, para que quando em algum momento você achar que a sua atenção deve ser direcionada a outro lugar, você se lembre do porquê nós estamos aqui, do porquê Ele é digno da nossa atenção, porque a palavra de Deus é digna de ser pregada, ouvida e obedecida, porque Ele nos amou, porque Ele se revelou a nós. E esse é um amor furioso, profundo, que nos cobre, que nos abraça, que nos alcança. Louvado seja Deus por esse amor. E é no nome de Jesus que nós estamos reunidos aqui. É para adorá-lo, é para conhecê-lo. Amém? Para imitá-lo. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos. Atos, qual capítulo? Qual? Qual versículo? Até qual? Atos. Vamos ler o texto? Atos, capítulo 2, versículo 42 até o versículo 47, que diz assim. Espera que bem na hora que eu fui ler, o ventilador virou aqui. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Eu já disse isso outras vezes, mas preciso repetir. A igreja de Atos não é uma igreja que nós conseguimos dar aqui um Ctrl+C e um Ctrl+V. Não é uma igreja que nós conseguimos copiá-la. Mas é uma igreja que com certeza deve nos inspirar. É uma igreja que vivia num contexto diferente do nosso, geográfico, político, religioso. Era um contexto diferente. Mas ao mesmo tempo, nesse texto, a forma como essa igreja vivia nos traz princípios de como devemos nos comportar. Aqui nós encontramos a igreja que nós queremos ser. Essa é a igreja que eu quero ser. Essa é a igreja que a Igreja Batista Novas Missões deseja ser. Amém? Então nós, ao longo das semanas, desde o primeiro culto desse ano, nós estamos meditando nesse texto, do 42 ao 47. E em cada domingo nós aprendemos um princípio que nos é ensinado através da palavra de Deus. No primeiro sermão nós aprendemos a partir da palavra de Deus que a igreja que queremos ser é uma igreja dedicada e perseverante. Nós não podemos nos doar sem se comprometer. Não podemos ficar conformados porque um dia no passado fomos dedicados ao Senhor. Mas precisamos ser perseverantes, fervorosos. E como é necessário nós ouvirmos isso? Se a gente vai ver na Escritura, especialmente hoje, um texto que eu conversava com os irmãos, em João 15, quando Jesus se apresenta como a videira verdadeira, ele fala muitas vezes sobre perseverança. Perseverem, perseverem, perseverem e perseverem. Se vocês permanecerem em mim, vocês permanecerão, vocês irão perseverar. Há uma exortação muito clara na Escritura, há uma preocupação na Escritura para que eu e você sejamos perseverantes.
Mas como nós somos desanimados por tanta coisa, como nós somos distraídos e colocamos desculpas, não justificativas, mas desculpas para sabotarmos o nosso crescimento em Cristo, para sabotarmos a nossa caminhada com o Senhor. Porque aconteceu isso, ou porque foi uma dificuldade, ou porque foi uma facilidade, ou porque foi uma coisa boa, ou porque foi uma coisa ruim. A verdade é que a gente é campeão em desculpas. Justificativa? Nenhuma. Essa igreja é uma igreja que era dedicada e perseverante. Mas a pergunta que vem é: dedicada ao quê? Você pode ser dedicado e perseverante numa coisa que não vale a pena. Você pode se dedicar a construir tesouros nessa terra, e ainda assim, quando você morrer, tudo acabou. Dedicado ao quê? Você pode se dedicar sinceramente, com todo o seu coração, com boa fé, nas melhores das intenções. Você pode se dedicar a algo que não vale a pena, pelo menos não à luz da eternidade. E nesse dia aqui, nesse primeiro sermão, eu citei uma frase do Leonard Ravenhill que mexe muito comigo, que ele levanta a questão: será que a nossa vida, será que a forma como vivemos a nossa vida faz valer a cruz de Cristo? Não que um dia nós iremos conseguir pagar o que Cristo fez por nós, mas a nossa vida deve ser marcada por dedicação e perseverança, para honrar o que Ele fez por nós. Então era uma igreja dedicada e perseverante, mas ao quê? E aí eu convido você a passar os olhos no texto que nós acabamos de ler junto comigo. Olhe na sua Bíblia, confira na sua Bíblia, porque se não está aqui na sua Bíblia, você não precisa ouvir o que eu estou falando. Você não deve guardar no seu coração o que está sendo dito aqui, você não deve considerar em nada se não estiver escrito aqui, porque daí a ideia é minha, e se a ideia é minha, aí nós estamos ferrados. Aí a gente acorda tudo abraçado no inferno. Se vocês confiarem em mim, e eu confiar em mim, a gente acorda tudo no inferno. Não dá nem para dizer bem faceiro. A nossa esperança está em Cristo, na palavra dele. Então eles se dedicavam ao quê? Ao ensino. A igreja que queremos ser é dedicada e perseverante no ensino. Esse foi o segundo sermão da série. É uma igreja que tem fome pelo ensino verdadeiro, pois sabe que o entusiasmo emocional se desfaz rapidamente, mas aquilo que o Espírito Santo produz é permanente. E nós cremos que é o Espírito Santo que inspirou a palavra dele. É por isso que nós confiamos nela. Era uma igreja dedicada e perseverante nos relacionamentos verdadeiros. Esse foi o terceiro sermão. É uma igreja que valoriza uns aos outros porque ama uns aos outros. E nesse terceiro sermão em questão, nós vimos alguns textos que falam sobre isso. O que é o amar uns aos outros na prática? Suportar, orar, ajudar, exortar, edificar. O quarto sermão da série: a igreja que queremos ser é uma igreja dedicada e perseverante na oração. O finalzinho do versículo 44 está nos dizendo isso. É uma igreja que entende que a vida de oração revela verdadeiramente quem somos e a quem nós pertencemos. Quem ora é crente. Aquele que, o hipócrita, ele não costuma passar tempo em secreto. Aquele que ora em secreto, é a oração em secreto que vai separar o hipócrita do crente bom, daquele que realmente ama o Senhor. Quando ele se desfaz da plateia, quando ele se desfaz das pessoas, quando ele não tem nada para provar para ninguém, ele vai ao Senhor, diante do Senhor. A vida de oração revela quem nós somos e revela a quem nós pertencemos. Nós somos do Senhor, nós dependemos do Senhor. E se afirmamos isso, nós não podemos tomar decisões em nossa vida sem antes consultar ao Senhor da nossa vida. Faz sentido isso para você? Vai fazer ainda mais sentido quando você ouvir esse exemplo. Já pensou? O seu filho lá com 7 anos de idade,
dizer assim: mãe, eu vou lá em tal lugar com meus amigos e volto só amanhã de manhã. Ah, peraí, tu nem me perguntou se tu pode? Não, mãe, mas eu vou. Não parece absurdo uma coisa dessa? Talvez se você é uma mãe um pouquinho mais assim, na falta de um termo melhor, vou usar aqui escandalosa, mas você pode dizer assim: ó, escuta aqui, tu não se manda. Ou o que eu ouvia: enquanto tu morar nesse teto, embaixo desse teto, tu vai ter que me obedecer. Parece absurdo, mas é o que nós fazemos. Nós chamamos o Senhor de Senhor, mas não consulta Ele para as decisões da nossa vida. Que absurdo isso. O quinto sermão da série, a igreja que queremos ser, é dedicada e perseverante no temor. É uma igreja que sabe diante de quem está e de quão grande isso é. Vocês não estão diante de mim, vocês não estão diante dos irmãos, vocês não estão diante aqui de uma autoridade espiritual, nós estamos diante do Senhor. O quão grande isso é. A igreja que queremos ser é uma igreja que entende isso, mas também que entende que esse Deus grande, que não precisa de nada, nos chamou para o privilégio do relacionamento. Deus olhou para a gente, miseráveis, pobres, nus, e disse assim: eu amo vocês, e eu quero me relacionar com você. Uau! Nós devemos temer a esse Deus, devemos tremer diante desse Deus. O sexto sermão, a igreja que queremos ser, é uma igreja dedicada e perseverante na busca pela ação divina. Não tire o olho do texto, continue lá em Atos 2, 42 até 47, está lá isso. Era uma igreja que experimentava a intervenção divina, e essa é a igreja que nós queremos ser, que experimenta a ação divina. É uma igreja que crê que Deus age em todas as coisas, nas coisas comuns, mas também nas coisas extraordinárias. O milagre, Deus está agindo. O que para nós é impossível, o Senhor faz acontecer. Isso tudo para que o nome dele seja glorificado. Não é para que o teu nome seja conhecido. Nossa, olha lá como a irmã Cris é abençoada. As pessoas devem olhar para a Cris e dizer: nossa, como o Deus da Cris é grande. E isso parte muito da nossa postura diante da intervenção de Deus. Porque muitas vezes nós apresentamos aquilo que Deus fez na nossa vida como se nós fôssemos especial. A última bolachinha do pacote, que no fim é uma ilustração bem boa, porque normalmente é toda quebrada, né? É a gente mesmo. O sétimo sermão seria o de hoje, mas um imprevisto para nós, mas já planejado por Deus, fez que nós tivéssemos que inverter a ordem. Há 2 semanas, há 2 domingos atrás, eu estava em isolamento por conta do Covid. Então nós tivemos que mudar o nosso roteiro aqui. A data que o Herter, que esteve pregando aqui na semana passada, essa data já estava agendada há muito tempo para esse domingo. Então o tema que ele iria falar era o que ele falou sobre louvor. Então por isso que houve uma inversão aqui na ordem. Mas o sétimo sermão, a ordem então colocada pelo texto, seria a unidade. Uma igreja dedicada e perseverante na unidade. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Mas então eu já quero aqui recapitular o que foi falado na semana passada. A igreja que queremos ser, e esse seria o 8º sermão então, a igreja que queremos ser é dedicada e perseverante no louvor a Deus. É uma igreja que rendeu o seu coração ao Senhor e demonstra isso visivelmente, de muitas formas, especialmente através da música. O povo de Deus é um povo que canta. E que tempo especial que tivemos no domingo passado. Que mensagem do coração de Deus que veio ao nosso coração. Mas hoje nós iremos meditar então acerca da unidade. E eu quero aqui enfatizar mais uma coisa que eu disse algumas vezes. Se você quer, se você afirma, se você tem o desejo de fazer parte dessa igreja,
Você precisa saber a igreja que nós queremos ser. Então, por favor, meu irmão, por favor, minha irmã, não venha me dizer: pastor, o que precisar, conta comigo, se você não sabe a igreja que queremos ser. A boa notícia é que está tudo gravado, está tudo lá. Então você pode pegar aí o feriado, pode pegar aí seu tempo livre e maratonar uma série bem boa, a igreja que queremos ser. Eu quero iniciar aqui pensando sobre unidade com uma seguinte questão: qual é a parte mais importante do carro? Alguém, por favor, me ajuda aí. Qual é a parte mais importante do carro? Oi? Motor. Alguém falou mais alto: motor. Tá, então se eu não tiver as rodas, funciona. Eu consigo andar? Ah, funciona, mas não anda. Então não é funcional. Então é as rodas. Mas se eu tiver as rodas e não tiver o motor, anda? Não precisa fazer mais perguntas, a gente já entendeu, né? A gente não consegue definir isso. Qual é a parte mais importante? Porque depende de qual é a perspectiva que a gente está analisando o carro. Qual é a parte mais importante? Qual é a parte mais importante do seu corpo? Coração. Tá, então se eu tiver o coração e não tiver a cabeça, funciona? Depende, mais uma vez, da perspectiva que eu estou olhando. Qual é o membro mais importante da igreja? Oi? Jesus? Jesus é um membro? Ou é o cabeça? Essas perguntas são só para a gente pensar um pouquinho. A gente precisa compreender que a unidade, ela não é uniformidade. Unidade não significa que seremos todos iguais. Não significa que a gente tem que se vestir do mesmo jeito, a gente tem que falar do mesmo jeito, andar do mesmo jeito, pecar do mesmo jeito. Deus me livre, né? É só os outros que pecam, né? Eu não. A nossa dificuldade em discernir isso, a unidade, a nossa dificuldade em discernir a unidade, fica evidente quando nós paramos para definir a missão da igreja. Qual é a missão da igreja? Gente, é só para especular mesmo, não tem uma resposta, a gente vai pensar aqui agora. Fazer discípulo. Essa é a missão mais importante da igreja? Glorificar a Deus. O mesmo que diz fazer discípulo, disse glorificar a Deus. Então a gente já não tem mais a missão. Seria uma missão, se tem mais de uma. Mais uma vez, depende para onde a igreja está olhando. Se a igreja estiver olhando para Deus, a principal missão da igreja é a adoração. Nós não adoramos quando nós olhamos para o próximo. Nós não adoramos quando nós olhamos para fora, para os não alcançados. Nós adoramos quando nós olhamos para Deus. Mas agora, quando nós olhamos para dentro, para os nossos irmãos, qual é a principal missão da igreja? A edificação. Quando eu olho para fora, a principal missão da igreja é a evangelização, é o fazer discípulos, é alcançar os não convertidos. E normalmente, numa igreja, tem as pessoas que estão olhando para lugares diferentes, e não necessariamente um está certo e outro está errado, porque há aquele que diz assim: não, a principal missão da igreja é adorar a Deus. Há aquele que vai dizer: não, a principal missão da igreja é fazer discípulos. O outro vai dizer: não, a principal missão da igreja é edificação. Quem está certo? Todos. Porque se eu apenas focar só em olhar para Deus, eu desprezo o meu próximo, e eu me torno um orgulhoso, um acumulador de conhecimento, um obeso espiritual. Eu não divido, eu não exercito, eu não abençoo os outros, eu não derramo vida sobre os outros. É só eu e Deus, só eu e Deus. Não me importo com os teus problemas, porque é eu e Deus. A minha principal missão como igreja é adorar a Deus. Eu não me preocupo com os que estão perdidos, porque eu tenho que adorar a Deus. Mas há aquele que está olhando para o lado e vai dizer que a principal missão da igreja é a edificação.
Porque como que nós seremos igreja se eu estou aqui de boa, na minha, adorando a Deus, mas o meu irmão está aqui em pedaços ao meu lado? Como que eu vou desprezar o meu irmão? Como que eu não vou mover o meu coração ao meu irmão para ajudá-lo? Só que muitas vezes a gente vira apenas uma fraternidade, um clube, uma sociedade, onde a gente cuida um do outro, mas despreza a adoração a Deus. O meu cuidado ao outro, se eu não me preocupar com a adoração a Deus, não vai levar o outro para Deus, vai apenas fazer com que o outro se sinta melhor. Olhar apenas para o outro, o próximo, dentro da igreja, vai fazer com que eu feche meus olhos para aqueles que estão lá fora. Então qual é a missão da igreja? É fazer missão, é fazer evangelismo. Mas e se eu olhar só para fora? Se eu me preocupar apenas em trazer pessoas de fora para dentro, eu encho um lugar de pessoas vazias, porque eu trago elas para cá, não ensino elas a buscar Deus e nem edifico elas. Logo, a missão da igreja depende para onde ela está olhando. Quando olhamos para Deus, a nossa missão é adoração. Quando olhamos para o próximo, aqui dentro, a nossa missão é edificação. E quando nós olhamos para fora, para os não alcançados, para os não convertidos, a nossa missão é o evangelismo. E nós precisamos uns dos outros para cumprir esse tripé missional. Nós precisamos ser uma igreja em missão. Em 1 Coríntios, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia nesse texto. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 12. O apóstolo Paulo vai nos ensinar um pouquinho melhor sobre isso. Primeira Coríntios, capítulo 11, versículo 12. Eu vou esperar todos acharem para a gente conseguir acompanhar o texto aqui juntos. Eu farei a leitura na versão NVI. Se você tem outra versão aí, acompanha ou deixa marcado para você ler depois. Mas perceba que a verdade é a mesma. O texto então diz assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos seus membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, ou que não são bonitos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro sofre, todos os outros membros sofrem com ele. Eu quero fazer um parênteses aqui.
Há algum irmão em nosso meio sofrendo? Você sabe de algum irmão no nosso meio que está sofrendo? Há um mover no teu coração em sofrer junto com ele? Se a resposta for não, há um contraste aqui com esse texto. E o errado não é o texto, é nós. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. E aqui eu quero fazer outro parênteses. Porque é muito fácil, quando nós ouvimos uma história triste dos nossos irmãos, a gente se compadecer. Nós somos mais, levados pelas emoções quando elas são tristes. Mas dificilmente a gente se alegra quando alguém vem e nos conta uma alegria. Dificilmente a gente consegue se alegrar verdadeiramente com uma pequena conquista dos nossos irmãos. Mas esses são os balizadores que provam se de fato somos irmãos ou não, se de fato pertencemos ao mesmo corpo ou não. Se a gente se entristece quando o nosso irmão está triste, e se a gente se alegra quando os nossos irmãos estão alegres. Obviamente que aqui ninguém tem bola de cristal, então se você está triste, chama o teu irmão para orar contigo. E quando você está faceiro, chama para o churrasco também. Vamos fazer direito, não vamos fazer só uma coisa, vamos fazer direito. Seguindo no texto, ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro deste corpo. Eu creio que esse texto, que Paulo nos expõe aqui, a dinâmica do corpo de Cristo, é muito claro. Paulo ilustra aqui com uma maestria que o texto próprio se explica. Então eu quero voltar com você para o texto de Atos capítulo 2 e quero fazer algumas considerações com você sobre esse texto. Atos 2, especificamente do 44 até o 46. Eu quero nesse momento fazer algumas perguntas importantes sobre o texto, alguns questionamentos importantes sobre o texto. Eu não lembro em qual série, em qual ano da escola em que isso aconteceu, mas eu lembro que em algum momento do meu tempo de escola, um professor disse que para escrever um bom texto, e agora até estou com medo aqui de falar isso aqui, porque eu lembrei que a Vânia está aqui, e é a professora bem aqui no primeiro banco da frente, então vou olhar só para esse lado. Mas tu precisa fazer perguntas para o texto: quem, onde, quando, como, por quê. E eu quero fazer essas perguntas com você nesse momento. Mas mais do que apenas sanar a nossa curiosidade sobre o texto, isso serve para despertar a nossa responsabilidade para com o que o texto está nos expondo. Então eu quero ler com você mais uma vez do 44 até o 46. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Eu quero orar com você mais uma vez. Espírito Santo de Deus, é a tua palavra, Senhor. O Senhor inspirou essa palavra. Nós temos aqui nas nossas mãos aquilo que o Senhor quis revelar a nós, aquilo que o Senhor entendeu que era necessário, precioso para as nossas vidas. Então, Senhor, nós clamamos a Ti. Ó Espírito Santo, nós clamamos a Ti, que o Senhor ilumine o nosso entendimento e aqueça os nossos corações, que possamos sair daqui confrontados a desejar ser essa igreja. Em nome de Jesus, é a minha oração, é a nossa oração. Amém. Amém. A primeira pergunta que eu quero fazer a esse texto é: quem? Quem? A resposta está no início do versículo 44. Os que criam, os crentes. E aqui é crente bom, não é hipócrita, não é religioso, não é aqueles malucos que a gente conhece e cruza às vezes. Aqui está falando de crente bom,
os que criam, os que amavam a Jesus. Aqueles que até então estavam se dedicando a todas essas coisas, ao ensino, à oração, à comunhão, ao temor, à ação divina, ao louvor, aos relacionamentos. É desses que o texto está falando. Esses são os sujeitos do texto. Quem são esses? Os que criam. Os crentes bons, os de verdade. Será que nós nos encaixamos nisso? Porque essa é a primeira pergunta que nós precisamos fazer. Nós não conseguiremos nos encaixar no padrão que a Bíblia nos requisita, que a Bíblia nos exige. A Bíblia, não pessoas. A Bíblia, nós não conseguiremos oferecer a Deus, se oferecermos a Deus o que Ele quer, se não formos esses que creem. E não é só dizer eu acredito em Deus. Não é só dizer eu acredito porque um dia Deus fez algo na minha vida. Eu sempre lembro desse momento, enquanto nós nos reunimos ainda lá na garagem do Leandro e da Mercelli. Teve um domingo específico que deu um problema no vídeo. E o problema acho que foi que caiu o celular do tripé. E aí a gente deixou quieto. E ficou só o áudio daquele sermão. E a ironia está de que o título do sermão daquela manhã era Gratidão Visível. Mas a gente não viu nada, só quem assistiu depois só ouviu. Mas naquele domingo específico nós meditamos numa porção da Escritura onde Jesus cura 10 leprosos. Jesus realiza um milagre. Jesus abençoa a vida daqueles 10 caras leprosos, feridas que brotavam sangue, pus, feridas que comiam a cartilagem do corpo. Aqueles 10 homens estavam tomados por aquilo, e Jesus cura eles. Enquanto eles estavam no caminho para ir até o templo se apresentar ao sacerdote, Jesus cura. O texto diz que eles são curados, e no longo do caminho eles percebem que estão curados. Mas só um volta. Só um volta para agradecer a Jesus. Isso é gratidão. Não é o hashtag gratidão que você bota no Facebook lá. Gratidão é você se voltar em rendição àquele que te fez bem. Isso é gratidão. Enquanto alguns experimentaram apenas uma intervenção divina, aquele que voltou experimentou salvação. Então é os que criam, não é os que acreditam que Deus existe. Existe uma larga, um abismo de diferença entre isso. Entre crer em Deus, crer no sacrifício de Cristo por nós, e simplesmente acreditar que Deus existe. Porque se você está aqui essa noite, de uma forma ou outra, você tem uma crença que Deus existe. Mas você está dentro desse grupo que o texto está dizendo, os que criam. Você está nesse grupo daqueles que creem no que Cristo fez. Você consegue hoje olhar para dentro de você, olhar para si e perceber que você é um pecador que precisa de Cristo. Não simplesmente para provocar uma melhora moral, ética, exterior em sua vida, mas para transformar totalmente você. Você consegue entender hoje que você precisa desesperadamente de que Cristo te ensine a ser um bom marido? Você precisa desesperadamente que Cristo te ensine a ser uma boa esposa, um bom filho, um bom pai. Esses são os que creem. Não é aqueles que dizem que acreditam. Hashtag fé. Hashtag gratidão. Essa é uma crendice que vai embora com qualquer coisa. Mas a igreja que nós queremos ser é aqueles que creem. É aqueles que entendem que nada mais pode ser comparado ao conhecer a Cristo. É aqueles que creem porque entenderam que acharam um tesouro de tamanho valor, de que são capazes de se desfazer de todo o resto para não perder aquilo
porque aquilo que encontrou é tão valioso. Você faz parte desse grupo? Você crê? Você crê que Deus enviou o seu Filho para morrer no seu lugar? Você crê nisso? Porque esses que criam viviam unidos. Então vem o como. A segunda pergunta é o como. Quem? Os que criam. Como? Unidos. O texto nos diz isso. Os que criam mantinham-se, perseveravam, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Será que a nossa igreja é uma igreja unida? Será que a nossa igreja é uma igreja que tem tudo em comum? E a gente vai entender um pouquinho melhor o que era ter esse tudo em comum. Mas o ponto é, no que está baseado a nossa unidade? É no que nós temos de igual um com o outro? Eu só consigo ser um com quem pensa que nem eu. Imagina uma igreja só de olho, que não fala nada. Imagina uma igreja só de boca, que não consegue ouvir. Imagina uma igreja só de ouvido, que não consegue ver e nem falar. No que está baseada a nossa unidade? É a gente olhar para o nosso irmão e pensar, o Silvano pensa que nem eu vou ser um com ele. Será que esse deve ser o nosso critério de unidade? Será que esse deve ser o nosso padrão de unidade? Será que nós, como Igreja Batista Novas Missões, nós somos um? Nós somos unidos? Será que as nossas diferenças, elas nos aproximam um do outro, porque entendemos que podemos cooperar um com o outro? Ou elas nos afastam um do outro, porque no fim das contas, eu não vou lidar com o problema dos outros, eu não vou me envolver com o problema dos outros. A maioria das vezes, o nosso problema, o problema que enfrentamos pela falta de unidade, não é nem a gente não querer ser um, mas é só a gente ter preguiça disso. Porque ser um com o nosso irmão envolve tempo, esforço, sacrifício. Você não consegue ser um com o seu irmão se você não se dedica. Casamentos tendem a fracassar se o casal não investe tempo junto. Amizades tendem a se desfazer. Todo relacionamento é assim. Nós precisamos nos dedicar uns aos outros. A unidade aqui, ela nasce, ela é gerada pela verdadeira comunhão que nós falamos lá atrás. Viviam unidos. Esse é o testemunho. Esse é o testemunho que nós devemos dar. O texto que nós lemos no início, quando Jesus ora por nós, Ele diz que eles sejam um. E qual que é o resultado disso? O mundo vai crer que o Pai me enviou. A gente quer que o mundo creia que Jesus foi enviado por Deus para a redenção, para a remissão, para a perdão dos nossos pecados, para a nossa salvação, para a salvação desse bando desgraçado que é a gente crê nisso, a gente quer que o mundo creia nisso, então a gente tem que ser um. Não existe igreja vivendo isolado, não existe igreja vivendo sozinho. Não, eu não gosto de compartilhar a minha vida. Você não gosta de ser igreja. Igreja é assim, é o que o texto está dizendo. Você vai encontrar igrejas que acham que isso é descartável? Vai para lá então, porque a igreja que nós queremos ser é uma igreja dedicada e perseverante na unidade, porque Jesus disse que é quando formos um que o mundo vai crer que Ele foi enviado por Deus. Quem? Os que criam. Como? Unidos. Tudo em comum. O que? Suprindo necessidades. É o que diz o versículo 45. Vendiam suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Eu estava louco para chegar nesse texto. Desde que eu comecei essa série, toda vez que eu lia esse trecho aqui, eu estava louco para chegar nesse texto.
E eu acho que algumas pessoas até estavam com medo, assim, vai chegar o dia que o pastor vai falar para eu vender minhas coisas e dar para a igreja. Esse pastor aqui não. Porque não é o que a Bíblia diz. Como eu mencionei antes, essa igreja aqui em Jerusalém, no primeiro século, era uma igreja que possuía um contexto geográfico diferente do nosso, um contexto histórico diferente do que o nosso, um contexto religioso diferente do que o nosso. Mas lá na frente, você vai ver Paulo recolhendo ofertas. Para qual igreja? Alguém me ajuda? Para qual igreja Paulo recolhe ofertas? Lá na frente. Para a igreja de Jerusalém. Porque esse povo aqui vendeu tudo que tinha. Vendeu tudo que tinha para cuidar daqueles que tinham necessidade em seu meio. Nós temos uma verdade aqui muito cara, muito preciosa, de que Deus cuida do seu povo. Aqueles que em um momento tinham muitas propriedades e se desfizeram dessas propriedades, desses bens, para ajudar os próximos que estavam necessitados do seu lado, em outro momento foram ajudados, foram socorridos. Deus supre as nossas necessidades quando nós vivemos comum. Tá, pastor, mas o texto está dizendo que nós devemos vender as nossas coisas e dar. Não, não é isso. O princípio aqui é: o que você tem deve ser usado para suprir a necessidade do seu próximo. Você deve sim fazer o que está ao seu alcance para abençoar aqueles que estão ao seu lado. Paulo escrevendo a Timóteo, ele vai dizer: aquele que não trabalha, não coma. Então se o texto está dizendo aqui que os que têm dinheiro têm que vender e têm que me ajudar, então eu não vou trabalhar. Mas a Bíblia nos ensina que aquele que não trabalha não come, fica sem comer. E claro que aqui é no sentido daquele que não quer trabalhar, quer ser sustentado pelos outros. Paulo, escrevendo aos Efésios, inspirado por Deus, obviamente, ele vai dizer: aquele que roubava, não roube mais. Antes, trabalhe duro, para viver honestamente, para ganhar os seus recursos honestamente, e assim cuidar primeiro dos seus, para depois generosamente ajudar aos necessitados. Então a Bíblia nunca pediu, a Bíblia nunca disse assim: todo mundo agora vai ter que vender tudo e dar tudo para a igreja. Não é esse o ponto desse texto. O que desse texto é suprir necessidades. E aqui o princípio não é só físico, não é só material, mas é emocional também, é espiritual também. Você consegue avançar melhor em alguma área, você já venceu em alguma área da sua vida espiritual, você é mais maduro em alguma área da sua vida, você consegue guiar o seu irmão que não sabe. Ainda que você saiba pouco, é muito porque não sabe nada. O nosso problema não é a gente não querer ser um, o nosso problema é a preguiça. Eu não quero dedicar tempo para o outro, eu não quero dedicar minha paciência, eu não quero dedicar meus recursos, eu quero viver eu quero ser salvo, só ser salvo, só isso. Mas tá bom, pastor, vamos supor que eu concordo em fazer isso. Mas aí vem a próxima pergunta: quando? O texto nos diz: todos os dias. Todos os dias. Quem? Os que criam. Como? Unidos. O que? Suprindo necessidades. Quando? Todos os dias. É o que diz o versículo 46. Todos os dias continuavam a reunir-se. Todos os dias. Quer dizer que todo dia a gente tem que ter culto? Não, não é isso. Mas é uma dedicação e perseverança de fato diária. Às vezes a gente diz: não, eu sou perseverante, mas de vez em quando. Não faz sentido, né? Não faz nenhum sentido isso. Mas a gente jura que a gente faz parte desses que creem, que vivem unidos, que suprem necessidades, mas a gente não quer viver isso todo dia. Porque afinal, tem um dia na semana lá que é o meu dia, que eu separo para mim.
Só eu. Não é nem eu e Deus, é só eu. Mas o texto nos diz que isso deve ser feito todos os dias. Todos os dias eles continuavam a reunir-se. E aí eu já quero emendar a próxima pergunta: o aonde? A gente tem um quem, os que criam, como? Unidos. O que? Suprindo necessidades, cuidando uns dos outros. Quando? Todos os dias. Aonde? Na igreja, no pátio da igreja e também nas casas. Você quer viver igreja? Vai ter que botar o teu irmão para dentro. Já viu um irmão não poder entrar na tua casa? O que o texto nos diz é isso. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração. Perceba que aqui no final a gente tem mais uma vez uma marca daqueles que creem. Não é só um ajuntamento, gente, porque ser um a gente encontra em muitos lugares. Uma quadrilha muitas vezes é mais unida do que aquilo que nós chamamos de igreja. Estão juntos na boa e na ruim. Mas nós muitas vezes somos os primeiros a questionar a índole dos nossos irmãos. Eu já disse aqui isso algumas vezes e vou falar muitas outras vezes ainda. O nosso problema não é em apontar o erro do nosso irmão, mas o nosso problema está em não se envolver para ajudar o nosso irmão a resolver aquilo. A gente é muito bom em apontar o erro, mas não chorar por eles. Olha lá o Luciano, ó, com aqueles problemas de novo. Pá, o cara está a vida inteira na igreja e não resolve aquele pecado. Mas e quantas vezes eu fui na casa do Luciano orar por ele? Quantas vezes eu chorei pelo Luciano? Quantas vezes eu disse, cara, se escora aqui em mim, meu irmão, que nós vamos junto nessa. Isso é igreja. Isso é viver unido. É isso que o mundo lá fora está carente de ver. Na igreja e nas casas. Não é uma unidade que está apenas aqui. Não é uma unidade que na rua você passa por alguém que você viu na igreja, conhece da igreja, você pensa assim, vou aqui fingir que não conheço, porque ele também está fingindo que não me conheceu. Daí a gente passa assim, ninguém se cumprimenta. Você está lá cuidando tanto da sua casa que você não convida ninguém para ir para lá. Você não convida um irmão para ir para a sua casa para orar por ele, para saber como é que está o coração dele, para ouvir as piadas ruins que ele tem para contar. Porque se tem um bicho que sabe contar piada ruim é o crente. Sabe, muitas vezes a gente acaba guardando tanto as coisas materiais que a gente perde de vista aquilo que é eterno, aquilo que aponta para a eternidade. A gente se dedica e persevera tanto em conservar os nossos bens aqui, o nosso carro, a nossa mobília, que a gente não tem uma marca de unidade nas nossas coisas. Ouvindo uma pregação esses dias, e eu quero citar aqui a ilustração que o pastor em questão usou, o pastor Paulo Borges. Ele levanta assim e diz assim, você já viu um jogo de louça endemoniado? Vou dizer para você o que é um jogo de louça endemoniado. É aquele jogo de louça que você chega na casa da pessoa e ela diz assim, ó, tá vendo aquele jogo de louça lá, ó? Nunca foi usado. É de uma coleção chinesa importada. Foi da bisavó da minha bisa. Não tem uma lasquinha brilhoso, não tem um grão de pó, não tem nada. Eu tenho uma pessoa que faz faxina aqui para mim, mas nem ela mexe, só eu. Não tem uma marca de união ali. Agora, você quer saber o que é um jogo de louça santo? É quando você chega na casa de alguém e a pessoa bota na mesa 6 pratos, 2 de cada jogo, rachado. A pessoa te dá o copo de vidro, aqueles barrigudinhos, que é barato, mas é chique, e toma num copo de plástico, porque não tem mais o jogo completo.
Porque um dia o filho do fulano foi lá em casa e quebrou. Aquele jogo de copo conta uma história. Conta a história do quanto eu amo aquela família que chamei para vir para minha casa. Porque naquele dia que eles foram lá em casa, eu orei por eles. Naquele dia que eles foram lá em casa, a mãe da criança muito agitada estava com o coração em pedaços, e eu orei por ela e pude apontar ela para Jesus. E ela chegou à fé em Cristo. Isso é uma louça santa. Isso é a gente santificar as coisas que nós temos. É a gente dedicar os nossos bens, as nossas conquistas em prol da unidade, em prol dos nossos irmãos. Porque eu não sei se você sabe, no inferno você não vai usar isso, nem no céu. Por que não usar isso aqui para enriquecer então a nossa vida aqui? Enriquecer no sentido bíblico, viver uma vida plena com os nossos irmãos, sentado à mesa, rindo, amando, sendo amado, chorando pelos nossos pecados juntos. Quando, meus irmãos? Todos os dias. Aonde? Aqui. No final do culto, no pátio. Aonde? Nas casas. Meu irmão, o que tu vai fazer essa semana? Chega lá em casa tal dia. Ou seja enfiado, seja sem vergonha, faz que nem eu. Eu sou pastor, então não tem que me engolir nesse sentido, né? Eu chego e digo, e aí, tem um horário disponível essa semana? Vou lá. Mas, gente, isso é o que nós precisamos viver. Essa unidade. E quando a gente menos percebe, a gente está vivendo isso. Quando a gente menos percebe, tu senta com uma pessoa e tu está ali falando sobre nada. Mas está inteiro ali, falando sobre nada. Está falando sobre coisas banais. E de repente, tu se percebe já chorando com a pessoa. De repente você já se percebe abrindo o teu coração com a pessoa. Mas isso não acontece de uma hora para outra. A gente precisa se dedicar a isso. A gente precisa perseverar nisso. E essa é a igreja que nós queremos ser. Amém? Essa é a igreja que nós queremos ser. Uma igreja que abre a casa para os irmãos. Diz, vem e faz a festa. Não abusa, mas faz festa. Nós viveremos isso se nos dedicarmos a isso. Eu louvo a Deus, porque muitas vezes eu estou na casa de alguns irmãos e eu preciso dizer assim, gente, eu preciso ir embora. Eu preciso ir embora, eu não quero, eu preciso ir. De tão bom que é. Aqueles que experimentam isso, aqueles que experimentam a verdadeira unidade, aquilo que a Bíblia nos ensina como unidade, sabem do que eu estou falando. Sabem de que a gente não encontra isso em nenhum outro lugar, a não ser em Jesus. Porque Deus é o verdadeiro amor. Fora dele, sem ele, toda demonstração de amor é corrupto, é deturpado. Se o amor vem dele, tudo que não vem dele não é o que deveria ser. Logo, a verdadeira união, se não nele, não existe, é uma farsa. A igreja que queremos ser é uma igreja unida. E quem que vive isso? Os que creem. Você crê? Como? Unidos. O que? Suprindo as necessidades. Quando? Todos os dias. Aonde? Na igreja, sim, mas também nas nossas casas. A igreja que queremos ser é dedicada e perseverante na unidade. É uma igreja consciente de que é um só corpo, é uma família, não de sangue, mas pelo sangue, e com profunda sinceridade se alegra nessa realidade. Não é a gente apenas tolerando, suportando o nosso irmão, e no sentido negativo da palavra. Eu tenho que fazer de conta que eu gosto, afinal Jesus mandou amar, né? Mas não, é uma alegria, é uma sinceridade do coração. Essa é a igreja que nós queremos ser. Essa é a verdadeira unidade. Quando você se alegra em estar com os seus irmãos. E se você não sente isso, eu garanto a você que o problema não está tanto lá no seu irmão. Com certeza tem alguma coisa.
Se você tem algum problema nesse sentido comigo, com certeza eu contribuo para isso, porque eu não sou perfeito. Mas grande parte do problema pode ter certeza que está em você, meu irmão. É na sua falta de disposição, de desejo de se sacrificar em prol dessa unidade. Mas nós queremos viver isso. Amém? Eu quero convidar você a ir comigo para o texto de 1 Coríntios, capítulo 11. Primeira Coríntios, capítulo 11. Nós vamos ler a partir do versículo 17. O texto diz assim: entretanto, nisso que vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Eu quero fazer um parênteses aqui. Para quem que Paulo está escrevendo isso? É para uma igreja. Vocês conseguem entender que existe um tipo de reunião na igreja, um tipo de culto na igreja que mais faz mal do que bem? Não posso elogiar vocês, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu creio. A fama da igreja aqui já não estava boa. Pois é necessário que haja divergências entre vocês para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Então eu quero só dar uma breve explicação sobre esse contexto. A ceia aqui nessa época era celebrada no meio de um banquete. O famoso, nós podíamos aqui abordar da seguinte forma: um junta a panela. Cada um levava aquilo que tinha para que todos comessem. Os que tinham mais, naturalmente levavam mais. Aqueles que nada tinham, levavam pouco, ou às vezes nem levavam. Mas deviam estar lá porque era uma reunião da igreja, para celebrar a ceia do Senhor, para celebrar que eram um só corpo. Mas o que acontecia quando chegava lá? Aqueles que tinham levado muito se atracavam para comer. Aqueles que não tinham levado nada, constrangidos, nem comiam. E às vezes, perceba comigo, nem levava porque não tinha o que comer em casa. Não tinha para levar. Ia na reunião da igreja porque lá ia poder comer, chega em casa, não comia. É isso que Paulo está abordando aqui. Na hora da ceia, que vocês deveriam lembrar que são um, cada um come para si. Vocês se embriagam com o vinho. Vocês estão humilhando os pobres, estão desrespeitando a igreja de Deus. E o princípio a ser aplicado aqui às nossas vidas é que não tem como nós participarmos da ceia do Senhor sem lembrarmos que somos corpo. Nós somos um corpo, nós somos uma família. Você não vem aqui para buscar o seu Deus, isso você faz no seu quarto. Nós vamos aqui para buscar o nosso Deus. Você não veio aqui para pedir perdão apenas pelos seus pecados, mas é os nossos pecados. Deus nos criou para a unidade no meio da diversidade. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Não é bom que o homem esteja só.
é melhor serem 2 ou 3. A Bíblia está repleta de princípios, de afirmações acerca disso. Nós vamos nesse momento celebrar isso. Celebrar que somos um, ainda que diferentes. E a diferença é a oportunidade de cooperarmos uns com os outros, não de nos afastarmos uns dos outros. Seguindo no texto, versículo 23. Pois o que recebi do Senhor é o que também entreguei a vocês. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Anunciar a morte até que Ele venha, mas então está vivo. Então não é só sobre a morte, mas sobre a vida dele. Nós cantamos isso no início, Ele está vivo. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. A ceia do Senhor não é um anexo do culto. Não é apenas um ritual que nós fazemos porque, afinal, hoje tem que fazer, como é que não vamos fazer? Mas é algo que nós celebramos com consciência. Nós relembramos o que Cristo fez por nós, não só da sua morte, mas da sua vida. E diante da ceia, sempre nós somos tomados pela seguinte questão: quem pode tomar a ceia, pastor? Eu não sei. A Bíblia diz quem pode. É nisso que eu creio. Não sou eu que vou dizer se você pode ou não. A Bíblia nos ensina um tipo de gente que pode, que deve participar da ceia. E como esses devem e podem participar da ceia. Não é o momento de fazer a exposição de todos os outros textos que falam acerca disso. Mas se você entrar lá no nosso canal da igreja, você vai ter um sermão só sobre a ceia do Senhor. Quer saber mais sobre isso? Vai lá. Agora, eu quero que você preste atenção aqui no que eu vou dizer. Não sou eu que vou dizer se você pode ou não participar da ceia. O meu papel aqui é explicar para você o que é a ceia. A Bíblia diz que aquele que come e bebe do corpo e do sangue indignamente, sem discernir o corpo de Cristo, está comendo para a sua própria condenação. Então nós devemos examinar a nós. Eu devo fazer um autoexame e pedir por um exame do alto, porque eu não posso confiar no meu juízo. Porque muitas vezes a gente pensa assim: não, eu não sou tão pecador assim, olha o outro lá, faz coisa bem pior do que eu. A gente precisa que Deus nos mostre os nossos pecados, nos mostre o quão ruim a gente é. A Bíblia então nos orienta a examinar o nosso coração, a examinar o que significa isso, e então participar da ceia. Mas examinar é entender o que isso significa, e se eu estou de acordo com isso. Você não assina um contrato se você não está de acordo com isso. Você não se compromete com uma coisa se você não concorda com aquilo, se você não quer cumprir aquelas exigências. A ceia, ela aponta para 3 tempos. Primeiro, para o passado. Jesus morreu por mim. Eu creio no que Cristo fez por mim. E mediante o sacrifício de Cristo,
eu fui liberto da condenação do pecado. Segundo, ela aponta para o presente. A ceia aponta para o hoje. Se eu estou vivendo de uma forma que honra o que Cristo fez por mim. Se eu estou vivendo como alguém que de fato foi alcançado por Cristo. Porque se eu fui alcançado por essa graça, eu fui transformado. Se não houve mudança, não houve salvação. Não é a mudança que gera a salvação. Não confunda. É a graça. É o presente imerecido de Deus que causa a transformação. Se você quer ver bem certinho esses 3 tempos, abra em Tito capítulo 2, do 11 ao 14, você vai ver lá. É o que Cristo fez. Isso impactou o meu passado. É o que Cristo faz. Ele me sustenta, Ele me santifica, é Ele quem me dá condições de perseverar na busca por Ele. Terceiro, futuro. É o que Cristo fará. Ele vai voltar para nos buscar. Você crê nisso? Então quem participa da ceia? É aquele que olha para o seu passado, olha para a sua história, ainda que não consiga definir um dia específico, ele consegue olhar para a sua jornada, ele consegue ver, houve um tempo, houve um momento na minha vida em que Cristo invadiu a minha história e eu nunca mais fui o mesmo. Eu não lembro como, eu não sei explicar quando, eu sei que depois daquilo eu nunca mais fui o mesmo, e eu sei que foi Cristo que me alcançou. Ele olhou para mim e eu fui amado, encontrado, alcançado, redimido, restaurado, chamado por Ele. Você consegue olhar para a sua história e enxergar isso? Se sim, participe da ceia. Mas sem, você está vivendo hoje de acordo com isso? Porque a ceia fala sobre essas 3 coisas. Como você vai fazer isso? Como aquele Cristo que te salvou, hoje te perdeu? Como que aquele Cristo que morreu por ti na cruz, hoje não perdoa o teu pecado? Ou será que é porque você não quer se arrepender? E será que diante da cruz de Cristo, com a consciência do que Ele fez por nós, nós não conseguimos ser levados ao arrependimento? O chamado aqui é: examine-se a si mesmo. Não, pastor, eu estou esperando chegar o momento da música. Sabe aquela música que tem na ceia? Eu estou esperando chegar aquele momento. Daí aquele é o momento que eu vou me examinar. Ah, meu irmão, você devia estar com o coração quebrantado já diante de Deus. Você deveria estar tremendo já diante do Senhor. Porque quem de nós, diante da instrução, examine-se a si mesmo, não encontra algo a ser consertado? Quem de nós? Esse é o momento de se examinar. Já começou faz tempo. Faça esse autoexame. Há algo que você precisa abandonar hoje? Há um pecado que você precisa pedir perdão para o Senhor? Que você precisa pedir: Senhor, me perdoa. Senhor, me ajuda a me arrepender. Me ajuda a abandonar isso. Me ajuda a deixar de ser preguiçoso, omisso. Me ajuda a deixar de ser alguém irado, mentiroso, fofoqueiro, e a lista vai. E tudo isso que eu falei é só as coisas que eu luto. Nem falei as coisas que você luta contra. A ceia aponta para o futuro. Você consegue hoje sondar o seu coração e, quando questionado qual é o maior desejo da sua vida, qual é a coisa que você vive, o que move a sua vida, qual é a sua grande esperança de futuro? Está em Cristo? Está na volta de Cristo ou está nas coisas desse mundo? Porque a ceia fala sobre isso. A ceia fala sobre o que Cristo fez, faz e fará por nós. Então, se você crê que Jesus Cristo morreu em seu lugar pelos seus pecados, se você vive hoje
como alguém perdoado, se você hoje coloca os seus pecados diante de Deus e clama por Ele por perdão, se você aguarda ansiosamente a volta de Jesus Cristo, você está apto a participar da ceia. Mas apenas se isso for uma verdade para você. Porque se isso não for uma verdade para você, e não sou eu, nem os meus irmãos aqui que vão dizer, se isso não for uma verdade para você, você come e bebe para a sua própria condenação. No fim, sai pior do que chegou. Mas não encare isso como uma condenação. Encare isso como a demonstração do amor de Deus por ti. Ele morreu por ti. Ele quer te sustentar. Ele quer viver um relacionamento contigo. E quando retornar para buscar os seus, quer que você vá junto. A pergunta é se isso faz sentido para você. Não só aqui, mas aqui. Aqui dentro, no seu coração. Eu quero convidar você a orar nesse momento. E nesse momento você vai fazer esse autoexame. Eu vou orar por você, mas não no seu lugar. É você e Deus nesse momento. Ore. Clame ao Senhor. Peça a Deus, há algo em mim que precisa ser mudado. Senhor, me ajuda a me arrepender verdadeiramente desse meu pecado. Senhor, me ajuda a abandonar as minhas práticas pecaminosas. Me ajuda a parar de viver que nem bicho, escravo dos meus desejos, dos meus instintos. Me ajuda a me voltar para o Senhor. Transforma o meu coração, Senhor. Esse deve ser o nosso clamor. Essa deve ser a nossa oração. O que nós vamos celebrar aqui não é qualquer coisa, não. O que nós vamos celebrar aqui é o que Cristo fez por nós. E quem vai fazer isso é aqueles que creem nisso. Então ore nesse momento. A minha oração é que o silêncio te constrange. Que nesse momento você se desfaça das desculpas de que não tem tempo e se perceba aqui sentado sem nada mais para fazer. E talvez você será confrontado de que se o seu ponto não é falta de tempo. Senhor Deus e Pai, nós precisamos que o Senhor regenere o nosso coração. Há aqui pessoas que ainda não nasceram de novo. Há aqui pessoas que são boas pessoas, mas não são aqueles que creem. Há aqui pessoas que já foram regeneradas, mas estão bem acabadinhas. Senhor, quantas vezes eu sou esse? Aquele que olha para trás e não consegue duvidar. Não consigo duvidar que o Senhor me encontrou, que o Senhor regenerou meu coração. Mas, Senhor, muitas vezes eu olho para o meu presente e me dá vergonha. Que vergonha que eu sou. Me perdoa, Senhor. Tem misericórdia de mim. E junto com os meus irmãos aqui, junto com aqueles que estão com o coração aberto ao Senhor, eu clamo por perdão. Eu clamo por graça. A graça que perdoa, mas que também ensina a viver da maneira que te agrada. Não é uma graça que perdoa para ficar zerado e depois continuar fazendo a mesma coisa. Mas é uma graça que nos leva a um viver piedoso. Transforma-nos, Senhor. Estamos aqui declarando que a nossa confiança está no Senhor. A Tua palavra nos ensina que aquele que começou a boa obra vai completá-la. Tem misericórdia de nós. Enquanto olhamos para o hoje, para o presente,
É bem verdade que muitas vezes nós focamos tanto nos nossos pecados que esquecemos do nosso compromisso com o nosso irmão que está do nosso lado. Hoje a gente não come e deixa o outro passar fome, mas hoje a gente vê os nossos irmãos pedindo socorro e a gente não faz nada para ajudar. Às vezes até com comida mesmo, mas muitas vezes com um abraço, com um amor, com uma oração, com um conselho. Ó Senhor, o quanto nós estamos sendo privados de viver na unidade por causa da nossa preguiça, por causa do nosso foco nas coisas desse mundo, coisas que a traça e a ferrugem consomem, destroem. Que possamos voltar os nossos olhos para as coisas eternas, para os tesouros eternos, aquilo que ladrão nenhum pode roubar, que traça, ferrugem nenhuma pode consumir. Que o nosso tesouro esteja aí, porque é aí que está o nosso coração. Nesse momento, Senhor, ministra em nós sobre o hoje. Será que nós como igreja não deveríamos aqui diante do Senhor levantar um clamor pedindo perdão porque somos uma vergonha? Pedindo perdão porque a gente fala bastante, mas na hora de fazer a gente falha tanto. Senhor, e diante de Ti eu sou o primeiro a puxar essa fila. Me perdoa, Senhor. Me perdoa pelas vezes que sou egoísta. Me perdoa pelas vezes que eu me iro. Me perdoa, ó Deus, pelas vezes em que eu falho moralmente, que eu transgrido a Tua ordem. Me perdoa pelas vezes que eu deixo a omissão tomar conta. E me perdoa porque às vezes eu faço aquilo que o Senhor nunca pediu para fazer. Me perdoa porque tantas vezes eu faço escolhas e não consulto ao Senhor. E ainda às vezes tenho a cara de pau de colocar a culpa em Ti. Me perdoa. Senhor, sonda os nossos corações e vê se estamos aguardando a Tua vinda. Sonda, ó Deus, os nossos corações. E traz à nossa consciência se estamos vivendo como pessoas que creem que o Senhor vai voltar. Porque a convicção de que um dia o Senhor voltará para buscar a sua igreja é necessário, é imprescindível que o nosso viver hoje seja mudado. É essa igreja que nós queremos ser. Pai amado, em nome de Jesus, que nós possamos celebrar a Tua ordenança nesse momento, a ceia do Senhor, com consciência. Que esse seja um momento de regeneração. Que pessoas aqui pela primeira vez entendam que são amadas por Ti e que o Senhor já estava as procurando há tanto tempo. Que pessoas aqui essa noite, ó Deus, sejam reconciliadas contigo. Que talvez se afastaram do Senhor durante essa semana, talvez ontem, talvez hoje. Trabalhe em nosso meio, Espírito Santo. Eu te peço, ó Deus, eu te imploro em nome de Jesus, trabalha em nosso meio. É a minha oração, é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muitas vezes nós ficamos refém de estímulos para nos colocarmos diante de Deus, como por exemplo a música. Portanto, hoje não vai ter música na hora da gente distribuir a ceia. Eu quero convidar a Cris para vir aqui à frente, por favor, e me auxiliar a entregar os kits. A gente ainda está usando os kits que foram fabricados especialmente para o contexto da pandemia. Então você que se examinou, que pediu um exame do alto, você que crê que foi alcançado por Cristo, você que consegue olhar para a sua história e ver: eu me arrependi dos meus pecados, eu fui salvo do inferno,
Eu vivo hoje como alguém salvo, e eu creio, a minha maior esperança está de que Cristo vai voltar para me buscar. Se você crê nisso, eu quero convidar você a se colocar em pé, para juntos participarmos da ceia, e a nossa irmã Cris vai levar até você. E enquanto ela está passando com isso, eu quero desafiar você a algo ainda mais propício no dia de hoje. Porque quando nós falamos sobre o tempo presente, a ceia ela aponta para os nossos relacionamentos. Será que você está com algum relacionamento estragado aqui dentro da igreja? Será que você está de mal com algum irmão? Será que você hoje não precisa pedir perdão para um irmão? Será que você hoje não precisa se comprometer em abençoar mais a vida do seu irmão? Será que você não está comprometendo a unidade da igreja? Porque nós somos um corpo. Se de alguma forma o Espírito Santo constranger você nisso, eu desafio você a procurar esse irmão nesse momento e a pedir perdão, ou a dizer para esse irmão: Deus tocou no meu coração e a partir de hoje eu estou contigo. A partir de hoje eu estou contigo. A partir de hoje tu nunca vai poder dizer eu estou sozinho. A partir de hoje tu nunca mais vai poder dizer ninguém ora por mim, porque tu vai ter alguém aqui do teu lado. Então, se Deus te constranger a fazer isso, faça. Ah, pastor, mas o que vão pensar de mim? Então não é Deus te constrangendo, é tu só mesmo. Melhor tu ficar no teu lugar. A Bíblia nos ensina que o corpo de Cristo foi moído em nosso lugar. E essa não é uma informação apenas emocional, apenas para dar um corpo para a mensagem. A Bíblia nos ensina que o corpo de Jesus, o corpo físico de Jesus, recebeu em si o castigo que era nosso. Aqueles açoites, era você, era eu, era nosso, cara. Aquelas bufetadas, era minha, era sua. A rejeição, a humilhação, meu pecado, seu pecado. Mas Cristo recebeu em si o castigo que nos traz a paz. Ele sofreu uma dor inimaginável para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje. Ele recebeu em si a morte que era nossa. Eu gostaria de pedir que um irmão ou uma irmã, de forma voluntária, orasse ao Senhor nesse momento, especificamente por isso, pelo corpo de Cristo que foi esmagado em nosso lugar. Senhor Deus e Pai, obrigado. Obrigado porque o Senhor se colocou naquilo que era o nosso lugar. Enquanto aqueles cravos eram para atravessar a minha carne, atravessou a tua. Enquanto aqueles risos de deboche deveriam ser dirigidos a mim, foi ao Senhor. Os tapas, a coroa de espinho, os açoites, tudo meu. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor se ofereceu em nosso lugar. E obrigado porque o Senhor fez isso de uma vez por todas. Obrigado porque nós não precisamos fazer nenhum sacrifício numa cruz. Nós não precisamos receber a ira de Deus, porque o Senhor recebeu em si. Obrigado pelo teu corpo, Jesus, que foi entregue em nosso lugar. Em nome de Jesus. Amém. A Bíblia nos ensina que o sangue de Cristo foi derramado, verteu
para a purificação dos nossos pecados. Nos lavou da nossa injustiça, nos lavou da nossa podridão. Aquele sangue trouxe pureza. Não é à toa que o elemento para ser ilustrado, para ser lembrado como o sangue de Cristo, é o fruto da videira. Porque ele precisa ser esmagado, ele precisa ser moído, ele precisa ser pisado. O fruto da videira precisa morrer para que a gente faça uso dele. E assim foi com Cristo. Enquanto nós, quando muito, derramamos gotas de suor, Ele orando por mim e por você, suou sangue. Eu gostaria que um voluntário, uma voluntária nesse momento, orasse, agradecendo e louvando a Deus pelo sangue de Cristo, que foi derramado em nosso favor. Perdoa a mim, Pai, as minhas omissões, os meus pecados, essa caminho, essa por nossa irmãos, Pai. Em nome de Jesus, nos purifica, Senhor, nos santifica, nos orienta, nos exorta, Pai. Nós precisamos do Senhor, Pai. Esse sangue, Pai, verta em nós, Pai, de maneira que nos purifique, Senhor, em nome do Teu Filho amado, Deus. Que possamos viver para Cristo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Com consciência de tudo isso, com convicção de que não é por mérito nenhum, vamos participar então dos elementos. Senhor Deus e Pai, nós queremos aqui reconhecer que estamos celebrando não algo que a gente fez, mas algo que o Senhor fez. Estamos reconhecendo aqui que somos fracos, somos falhos. Obrigado pelo que o Senhor fez. Obrigado porque o que nós fizemos celebra, aponta, nos lembra de que somos um corpo. Somos todos membros de um mesmo corpo, o corpo de Cristo. Não faz sentido a gente sair daqui depois de ter celebrado esse momento como um corpo e viver cada um por si. Nós queremos viver essa unidade. Nós queremos ser de fato uma igreja dedicada e perseverante na unidade. E nós queremos, ó Deus, encerrar o nosso culto essa noite cantando isso. Cantando que nós estamos aqui reunidos na Tua presença para adorar o Senhor. E estamos aqui como um corpo, reconhecendo que foi o Senhor que fez isso por nós. Reconhecendo que se o Senhor não tivesse invadido a nossa história, estaríamos perdidos. Que possamos como igreja buscar isso juntos, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. É a minha oração, é a nossa oração. Amém.
um bom resto do domingo a todos, um bom descanso que o Senhor Jesus proporciona para nós, e até quinta-feira.